Fala, Digi Escolhidos. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um conteúdo massa sobre Digimon TCG. Simbora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E olha, o vídeo de hoje tava bem animado para preparar, viu? Poxa, pegar tudo que a gente tem de informação sobre o deck, né, de Growloop, pegar tops da comunidade, minhas experiências com o deck, né, algo que eu uso bastante, e juntar num vídeo só, né, com diversas opções de build. Assim, deu um trabalho danado isso aqui, viu? Mas vamos lá. A ideia desse vídeo, né, é trazer um pouco de coisas, né, que dá pra gente fazer, não só com o Growloop, mas diria que com a Guild Engine, assim, né, eu não vou passar por todas as coisas, vocês terem ideia, eu compilei aqui, deixa eu ver no caderninho, eu compilei 8 decks, ainda ficaram faltando 4, que eu anotei, eu falei, ó, vai dar muito trabalho pra buildar isso aqui, vai ficar um vídeo muito longo. Deixa eu focar só nesses 8. E ainda assim eu acredito que vai ser um vídeo longo também. Pra falar especificamente sobre o Growloop, né? Então a proposta aqui, né? É falar um pouco sobre as opções que a gente tem, né? Pra utilizar e realmente abusar dessa engine, né? Nessa primeira tela aqui do simulador, né? Do Project Brasil, a minha ideia é trazer um pouco do o que é cada carta, né? E por que a gente usa, em quais versões que a gente vai utilizar e etc, né? Aí depois a gente passa para as builds e fala das especificidades, do que muda de cada estratégia, tá? Etc. Então esse aqui que eu estou mostrando nesse momento não é um deck, tá? É basicamente um rundown assim das cartas principais, vamos dizer assim, do Growloop e onde que a gente vai utilizar elas, tá? Primeira opção de egg, né? Quase sempre a gente vai optar pelo Digimon da promo, né? Porque ele vai dar pra gente essa recursividade, né? As peças que a gente precisa pra continuar o loop. O único detalhe dele é que ele não pega os Guilmons, né? Isso é meio chato. Porém, ele sempre vai pegar ali os níveis 4 que a gente precisa. Geralmente a gente pega ou o Grow X, ou o Growmon que falta ali na mão, ou as opções de top end ali, como os galantes, né? Tá até faltando galante aqui. Tem tanta carta que faltou galante pra eu colocar. Então, vai ser sempre esses GGs, exceto no deck de galante mesmo, ou no como é que chama? Ou no próprio, aqui agora tem todos os galantes do Growloop. Ou no próprio deck de KFC, né? No deck de KFC geralmente você prioriza a outra GG, né? Porque ela acelera draw e tal, é melhor. Options de memória, né? A gente vai sempre utilizar. Praticamente todas as versões vão usar um de cada. É muito de graça para não usar, né? É um recurso muito importante. A Gravity aqui dando 2 de memória. E a Jack Raid geralmente 2 de memória. 1 de memória, dependendo da situação. Às vezes até 3. Muito raro conseguir fazer Jack Raid para 3. Para que você possa continuar ali os seus combos. Isso aqui é uma bomba interessante na segurança, né? A Jack Raid no último sábado eu ganhei um jogo por causa dela. O Jasmine bateu na seca, acertou uma Jack Raid, virou o turno pra mim, fui com tudo. Tava jogando com esse deck também, uma das versões que eu vou mostrar aqui, né, na ocasião. Então, vou falar primeiro sobre a engine e depois eu falo sobre as options. Eu acho que faz um pouco mais de sentido, né? Então a gente vai usar o egg, ele vai ser a GG. Os níveis 3 aqui, né? O que tem de destaque aqui, vamos dizer, o Guild BT21, né? Que on play vai descartar uma carta do arquétipo ou um hero para fazer draw 2, e o Underation na herança ele vai passar que você ganha um de memória. Então a ideia é que você vai deletando suas stacks para procar uma série de Underations que eu vou citar. Como a gente sabe, o Guild Rush, né? Que esse guild aqui, on play, se os jogadores têm 20 ou mais cartas no trash no total, ele ganha Rush, ele está limitado. Né? Então, por causa disso, a gente está utilizando aqui alguns outros guilds para tapar esse buraco e manter um número bom de hooks. Né? As nossas opções de guild vão ser basicamente o BT5 ou o EX3. Né? Por que esses dois? Porque esses dois são roxos. Né? Tem um monte de guild legal. Né? Por exemplo, esse Guilmon aqui, ó, eu queria muito conseguir rodar ele, que é o Guilmon ST7, eu acho. Cadê esse aqui? Ó? É o ST7, porque ele deixa você warpar para um Galantimon. Porém, ele não evolui na GG roxa, então não tem muito o que fazer. O deck de KFC consegue rodar esse cara, ele é bem bom. Ou o próprio deck de Galante, né, etc. Então, basicamente, a diferença aqui, se a gente vai optar por rodar um guild ou outro, vai ser um pouco de preferência de como você montar o seu deck. Por exemplo, se você for rodar as coisas de Cerberus, que ele tem um efeito ali que ele deleta um bicho teu para fazer um suspend, geralmente é melhor usar esse guild aqui, né? Porque você já consegue combar de uma maneira que o Cerberus traz esse guild, aí depois você evolui em cima do Cerberus. E quando você bater aqui, você estoura esse guild para recuperar um de memória e desvirar a tua stack. Já esse guild aqui, ele é meio ruim de certa forma porque ele custa 4 para jogar.
porém ele evolui na GG por 0, ok? E ele tem um detalhe que dependendo pode ser importante, que passa uma herança vermelha na Breed, né? Então, por exemplo, às vezes você está no late game ali, você está deletando suas stacks, aí você fica sem herança para usar as options. Por exemplo, você não tem uma herança vermelha na mesa para dar um Gravity Cush. Pode acontecer, tá? Então, ele é uma opção interessante por causa disso, que ele passa essa herança vermelha, é um nome diferente de guild, etc. Na versão de Creep ele faz diferença, tá? Na versão de Creep você prioriza esse do que esse que eu vou falar depois. Esse guild vai ser sempre 4, esse só pode 1, e você complementa com esses aqui. E o Guild X, que é a carta assim, mais absurda do deck, praticamente, sempre 4 ali, porque ele busca também no play, na herança ele vai te recuperar a memória quando você deletar um Digimon do oponente, no play o Endivolving ele vai buscar coisa do arquétipo e poder buscar a própria Ex-Antibody, que eu não coloquei aqui, né? Mas algumas versões podem usar a Proto, tá? Geralmente você vai priorizar a Proto, tá? Quando você tiver essa opção. Assim como o Kuboy também conversa bem com o deck, adiantando aqui, por causa dos Digimons Ex-Antibody que a gente pode usar, tirando o Cerberus, tá? Eles têm Ex-Antibody aqui como o Gil-X e o Grow-X. O Growmon que a gente vai rodar 4 geralmente vai ser sempre o BT21, né? Porque o Undeletion dele vai passar aqui para ganhar 1 de memória. Muito interessante que ele triga no on-play ali, on-play onde envolve, vai deletar um Digimon de 4k do oponente. Vai ser a sua maneira ali de... E se ele não deletar, ele vai milar 2. Ele vai ser a sua maneira ali, no começo do jogo, de ir deletando algumas ameaças da mesa, deixam te recuperar um pouquinho de memória, né? Eu diria que ele é o melhor Growmon assim, para evoluir quase sempre, né? A outra opção aqui sendo o Growmon da X3, esse está limitado, né? Então a gente complementa as cópias com 4 do Grow X e dependendo a gente pode usar o Black Grow ou alguns outros nível 4, tá? Esse aqui ele vai deletar só um Digimon de 3000 de DP ou menos. É importante ressaltar que essa carta tem um errata, né? Se você tiver ela física aí na X3, você pode ver que o efeito dele vai falar Undeletion, que ele faz o efeito, mas na verdade é o Endivolve, né? O efeito principal dele aqui de deletar um 3k. E na herança ele passa um efeito aqui interessante também, que você pode deletar um Digimon teu para sua stack no Enatech ganhar sec mais 1. É relevante também. O Black Grow, cara, é uma carta muito boa, assim, o Endivolving dele tu vai milar 2 e recuperar qualquer carta do arquétipo, ele tem essa diferença que ele pode pegar o Guilmon, e no Undeletion ele passa esse mesmo efeito. O único defeito dele é que ele não é um Growmon, ele é um Black Growmon, então o Grow X não pode fazer em cima dele, né? Então ele vai ser utilizado em builds mais específicas que a gente vai falar hoje, né? E o Grow X aqui é obrigatório 4, quase sempre, eu acho que só tem... Acho que só na versão de Creep que eu não rodo 4 dele, que eu rodo 3. Então, o Endivolve, independente de ter o Growmon ou não, você vai ciclar uma carta. E se você tem um Growmon, ele vai ganhar um Undeletion ali, um Undeletion até o fim do turno do oponente. Quando aquela stack morrer, você pode jogar um Guilmon do seu cemitério, né? Então você pode jogar, por exemplo, esse Guilmon que tem um Undeletion interessante, esse outro Guilmon que tem um Undeletion interessante, esse aqui que vai te ciclar mais cartas, ou o próprio Guild Rush, ou o Gil-X, ele também pode jogar o Gil-X, né? Para poder acelerar ainda mais o deck. Falando nele, tem até uma carta que eu não coloquei aqui, que é o Usar Grows. Porque eles fazem parte do deck também. Que seriam o do Megidra. Aquele é muito específico do Megidra. Só o Megidra roda ele e o KFC, mas eu vou colocar aqui para mencionar. E o X também. Olha isso, só falando de opções já deu 50 cartas. Nossa, é absurdo, é muita coisa mesmo. Então, beleza, esses são os Growmons. Continuando... Essa é a base do Growmon, tá? Até aqui. O resto é totalmente opcional. Acho que o que vai ser comum entre as builds vão ser esses níveis 3 e 4 que eu comentei, o Egg, e algumas opções de nível 5 ali, e os galantes ali, que vão estar sempre em todos os decks, tanto o galante promo quanto o galante BT3 ali, né? Vai mudar só o ratio. Agora que a gente já tem uma noção ali de como, vamos dizer assim, o deck funciona, né? Baseado em Undeletions, deletar coisa do oponente e recuperar a memória, e acelerar ali o deck, né, ver as peças importantes o quanto antes, a gente pode falar um pouco sobre as options, né, e falar sobre a Demonic Disaster, que é essa aqui, e a Deathclaw, né. São duas options interessantes porque elas deletam, né, os nossos Digimons, né. A Demonic Disaster aqui te dá até o potencial de dar um suspend no bicho teu para bater de novo. Geralmente eu prefiro a Deathclaw porque ela também deleta uma coisa da mesa do oponente, muitos casos é relevante, principalmente contra deck de Ganku, porque você deleta o nível 4 do oponente por option, né? Então ele não consegue proteger por estar imune, etc. A Kalin também faz isso, vai recuperar algumas peças ali de volta pra gente. A Proto conversa muito bem com o deck, principalmente se você estiver usando o Kuboy também, né? Que vai buscar ela e vai buscar muitas peças do deck. As Scrambles, muito importante, ter também, 1 ou 2. Aí o que vai mudar é se você vai priorizar a Scramble vermelha ou roxa, né?
Na prática, o que muda? Seus hooks, né, são todos roxos ou vermelhos, né, então todos eles ali estão no escopo. Entretanto, vamos supor, você quer pegar um Levia do Trash, você não consegue fazer isso com a Scramble vermelha, então pode ser que a roxa seja melhor. Ou você quer pegar um Galante do Trash, não tem Galante vermelho, então a vermelha é melhor nesse caso. Quer dizer, não tem Galante roxo, então a Scramble vermelha é melhor nesse caso. Por exemplo, você quer pegar o Nidhogg, dependendo da build, ou Cerberus, eles são roxos, então você vai ter que usar a Scramble roxa, né? Vai depender da tua build a escolha. A magenta é praticamente obrigatória, 4, né? Então, Memory Boost nova, que funciona tanto com roxo ou vermelho, vai pegar praticamente tudo. Ela pega top end, pega low end, muito interessante. O que é um problema que tinha anteriormente, né? Que você, por exemplo, a Red Memory Boost era melhor, tá? Antes, porque ela pegava, comparando a Purple e a Red era melhor, porque ela pegava mais coisas do deck, no geral, assim, né? Entretanto, ela não funcionava com o Egg, porque ela é vermelha. Já a magenta funciona aqui com o Egg e pode pegar tanto roxo ou vermelho. Vocês vão ver que ela vai pegar praticamente tudo aqui e a gente não tem que escolher se roda Red Memory Boost ou Purple Memory Boost. Se você precisar de Memory Boosts adicionais por consistência, poxa, já estou rodando 4 treino, já estou rodando 4 magenta e quero ainda mais consistência, você pode rodar, diria que ou a Purple Memory Boost ou a Memory Boost, a Amber também, né? Ela funciona ali, pega roxo e amarelo, dependendo, ela pode pegar mais um Galante que eu não coloquei aqui, que dá pra usar também, que é o... porque eu tô ficando pro nível, por isso que ele não tava aparecendo, que é o Duke X, né? Vou falar, sim, dá pra usar o Duke X e ele é bem roubado nesse deck, na verdade. Então a magenta vai ser a nossa Memory Boost principal, e se faltar espaço a gente vai faltar mais Memory Boost, né? Se você quiser mais Memory Boost ainda, você vai rodar provavelmente a Amber, que é essa aqui, ou alguma outra, dependendo, né? A magenta vai ser a principal, pode ser a Purple, vai do seu escolha, eu diria. Geralmente não acho que é necessário, né? Acho que só tem uma versão aqui que eu rodo mais do que 4 Memory Boost. As trains, por hora obrigatória essa aqui, quando sair a train nova, eu acho que dá pra rodar, sei lá, 2. Duas da Wisdom Train e 2 dessa train aqui, Image Train, porque ela tem um efeito interessante na security. É um pouquinho melhor, né? Te dá uma vantagem adicional. Essa Lightning Injunction é mais um attack pessoal, né? Que dá pra usar isso aqui. O destaque dela, porque eu vou falar ainda sobre os galantes, né? Porém, como que funciona? O Galante Promo, para você jogar ele da mão, com custo reduzido, você tem que ter um Digimon de 13.000 ou mais na mesa. Porém, se você vê aqui, não tem muitos Digimons com mais de 13.000 de DP, tem só esse Galante aqui, ou Levia, ou um bicho que o Argrow X buffar, por exemplo. Deixa eu tirar alguma carta para colocar o Argrow X aqui. Acho que ele nem tá aqui. Não, o Argrow X aqui. Um bicho que o Argrow X buffar, então você tem poucas maneiras, o próprio Duke X que ganha DP, você tem poucas maneiras de colocar você mesmo, ou o Arrester também. Na verdade você tem algumas maneiras, mas não são tantas, dá pra colocar mais coisa. No caso, o Lightning Josh, ela faz exatamente isso, ela dá 2.000 de DP pra um bicho. E se você tiver com menos sec que o oponente, ela te dá um sec mais ali, né? Eu já usei a Fairy Rocket, ela é um pouquinho melhor porque ela te dá esse buff de 2.000 de DP. Então ela faz com que depois você consiga usar o Galante Promo da mão. Isso aqui vai ser relevante na versão de Grow Loop focada nos galantes, que eu vou mostrar depois. O Cowboy, que comentei, pega o deck todo. A Alice dá pra usar basicamente na qualquer versão, mas eu acho que a versão que usa melhor ali é a versão de Creep, né? Pra reduzir custo de evolução. E ela tem uma interação muito interessante, porque você consegue falhar o efeito da Alice, tá? E só, tipo, deletar o seu bicho e é isso. Então, você deleta ali a sua stack e proca ali os Ondelicious que você quer procar pra continuar jogando. Os Guilmons aqui a gente já falou, o Ginkako, né, é uma opção interessante, eu comecei a usar ele recentemente em algumas versões de Grow Loop, gostei pra caramba, porque como que funciona, né, você vai morrer, você vai deletar seu Digimon aqui com o Growmon X, aí você traz outra coisa, só que não é sempre que você vai ter o Guild Rush, né, no final ele tá limitado, e o Ginkako faz exatamente isso. Você, por exemplo, bateu com um Grow X, aí ele morreu, procurou o Deletion, voltou outro Guild pra mesa, vamos supor que você voltou esse Guild. Você faz a mesma coisa, evolui no Gromon, evolui no Grow X, mas putz, ele não tem rush, não pode bater. Aí você evolui no Ginkako por 1 e bate. Aí o Ondelition do Grow X, ele é um Ondelition que passa para stack, né? Então a stack vai lembrar desse efeito. E você vai trocar seu Ondelition de novo e continuar cavando, né? O Black Grow aqui, como eu disse, vai depender bastante do deck. Passando agora para os níveis 5, né? A gente tem os Cerberus, né?
que é o Cerberus normal e o Cerberus X, né, eles conversam muito bem com o deck, né, de certa forma, assim, e te dão bastante espaço para você rodar praticamente qualquer top-end, né. Eles vão se destacar mais na versão de Mervaloop, na versão de LK, numa versão específica de Growloop que eu vou mostrar, que foi a que eu usei no último sábado. Você consegue usar Dianamon no deck se você estiver usando isso aqui, porque ele interage com o Xamã. Então você consegue usar Dianamon do Galaxy para ter uma opção de removal, essa aqui, ó. Que é a única opção da removal que não seja por deleção, né? O único requisito dela aqui para procar o efeito de trachar 4 heranças e depois deletar, depois voltar para o fundo do deck um Digimon com herança ou menos, é que você tem um Digimon com... se a stack dela, né, tiver 2 Digimons com o mesmo nível, você vai ter Cerberus e Cerberus X, pronto, já atendeu o requisito, né? Interessante do Cerberus aqui é que na herança, quando você joga um Digimon, uma stack tua vai ganhar Rush, né? E esse cara que sobe em cima dele, ele joga um Digimon, né? Então já proca ali, o bicho que você trazer por ele já vai ter Rush, independente de ser o Guild Rush ou não, ou ele pode dar Rush para si mesmo, etc. O Arrester, né? Opção muito boa, né? Consegue lidar com algumas coisas chatas, né? Algum removal específico, vai dar raid ali, te dá um ataque adicional ali, né? Muito importante, e ele tem o potencial ali de ganhar mais, de passar de 13 mil de DP, né? Para poder conversar bem com o Galante. Esse Wargromon da BT21, né? Ele vai ter destaque em 2 versões, né? No próprio Megidra, né? Vamos dizer assim, e no KFC também, né? Depois que o KFC tomou lista ali, que é a versão de galinha, ele entrou entrou no deck porque o efeito de Undeletion dele também tracha a segurança do oponente. Ele conversa muito bem com o Wargrow X, né, tal. O Wargrow da X3, né, carta, nossa, é muito boa no estado atual do deck, né. Te permite milar 3 cartas de ambos os decks e depois jogar um Guild. Ele te permite jogar, por exemplo, o Guild Rush de novo. O único defeito dele é que ele não joga o Guild X, né, mas fazer o quê? Também conversa muito bem com o Wargrow X, que eu vou falar agora, né, que ele vai evoluir por 1 no Wargromon, então você precisa pagar para evoluir ele no Wargromon. Entretanto, você consegue mitigar isso fácil com o Kuboy ou a própria Proto. E ele tem um detalhe muito interessante, que ele vai proteger a tua stack, né, de ser retornada para mão o deck, e vai dar esse buff de 3.000 de DP, o que é muito legal, porque depois você tem praticamente uma garantia, né, que o bicho que subir em cima dele, né, que evoluir em cima dele, vai ter mais do que 3.000 de DP, para depois você estourar com o Galante e continuar jogando, né. O Dragomon eu coloquei aqui mais por um... Ok, se você rodar Levia, você consegue rodar Levia X e Dragomon também, é usável assim, porém eu acho que se você for jogar com uma versão assim mais de controle, né, com o Levia X, é melhor só jogar de Levia mesmo, com a base de Dark Animal normal, etc. Diria que o Levia, dependendo, ele tem tanto potencial quanto esse deck para fazer OTKs similares, tá? A diferença é que e um motivo, né, porque eu gosto tanto dessa base de Growloop do deck de Gil, é que ele é muito consistente, né? Ele é extremamente consistente, é muito difícil você brincar com esse deck, né? Você tem acesso a muito options de consistência, a engine do Gil ali tá sempre te acelerando a cavar as peças que você quer, né, etc. Os galantes, então, padrão, né, sempre vai rodar o BT13, que se você não tem bicho na mesa, ele vai entrar reduzindo, né, para cartas no cemitério. Por isso que é importante que a gente tenha cartas para deletar bicho da nossa mesa, como a Disaster, Kalin, Deathclaw, etc. Tá? E ele tem 13.000, então conversa bem com o Galante Promo ali depois, para dar um cheque adicional. Os Levias que eu já comentei, principalmente o Levi avulso aqui, né, ele é muito bom para lidar com coisas da mesa do oponente. Depois que ele deletar as coisas da mesa do oponente, você vai ganhar a memória dele e das heranças aqui do Gil X, do Grow X, etc. Então você vai... geralmente vai sair bem barato esse Levi aqui. Às vezes você vai evoluir nele, sei lá, por 1. E ele tem esse sec mais 1 ali, vai te ajudar a agressivar. Se você estiver usando o Cerberus X, você consegue bater com ele e desvirar. Então você faz 4 cheques só com um Levia, né? Muito absurdo. O Nidhogg aqui, né, tem esse efeito na mão. Quando ele é trachado, você ganha um de memória, né? Vai te conversar bem, principalmente com o Grow X aqui e o Cerberus X, dependendo da versão que você estiver rodando. E você pode evoluir nele por 3. Ele vai descartar uma carta para deletar um Digimon nível 4 do oponente. Então ele é um removal por si só, e você possivelmente vai recuperar essa memória que você gastou para evoluir nele, pelo menos um pouco dela com as heranças aqui do Grow X e do Gil X, né? Então você está sempre... Qual que é a diferença, assim, vamos dizer, entre essa engine e a de Dark Animal, né? Dark Animal você acaba ganhando memória enquanto você sobe a stack, né? Essa aqui você ganha memória
por deletar coisas ali do oponente e nos on deletions, né? Por isso que eu acho que pro Levia é melhor você rodar. Tipo assim, pra um deck de Levia, focar no Levia X, etc. É melhor você jogar com a versão de Dark Animal mesmo ali, que vai te dar mais, vamos dizer assim, menos dependência, talvez, né, da mesa do oponente. Mas também é um deck mais reativo, etc. Né? Dependendo do contexto. O Duke X, né, não vai entrar em todo o deck, mas eu acho ele muito forte porque ele te ajuda a manter o gameplay loop ali dos galantes rodando, né? Então, como que funciona, né? Vamos supor, geralmente você vai rodar pelo menos dois Galante Promo e um BT13, é o ratio para a maioria dos decks de Guild Loop. Tem decks que conseguem rodam mais ou menos. Tem um deck que roda 3 Galante Promo, que eu vou mostrar para vocês, né? Por causa de uma interação interessante, porque como que funciona? Ele só tem 12k, né? Então você não consegue descer outro na mesa se você já tiver ele. Só que o que acontece? Vamos supor, cheguei numa situação aqui, aí eu tenho 2 Galantes Promos e um Duke X na mão, né? Eu faço o primeiro galante, bato na segurança do oponente, etc. Ele vai estar virado, né? Aí o que eu faço agora? Eu evoluo no Duke X, ele vai trachar a segurança do oponente e desviar. Ele não vai bater, porque ele não tem rush, né? Porém, o outro efeito dele aqui, se ele tiver o galante mão embaixo, ele vai ganhar 4.000 de DP. Então ele já vai para 16. Aí eu já consigo descer mais um galante e continuar batendo, agressivando a segurança do oponente o máximo possível, né? E o medieval é staple, é buscável, né? Evolui só por 3, cara, é muito bom mesmo, né? Esse aqui é um rundown básico, né, sobre as cartas que a gente consegue usar nisso aqui, que a gente chama de Grow Loop. E na sequência a gente vai falar sobre opções, né, que a gente consegue usar, né, com essa engine, né, falar sobre os decks mesmo. Então segura um pouquinho aí que eu já volto. Fala pessoal, vamos dar continuidade aqui no conteúdo. Então vamos falar sobre a primeira versão aqui de Grow Loop. Eu passei aqui e preparei 8 decks pra gente comentar. Vamos lá. O primeiro, olha só, Megidra, o jeito que ele foi desenhado para ser jogado, né? Realmente. Essa é a build que tá jogando certo, tá? O resto é tudo errado. Brincadeira, tá? As outras são tão boas quanto. Essa versão padrão do Galante, né? Ele foi. A engine, né? Foi machucada pela lista, né? No passado, principalmente por causa desse Guild Rush, né? Entretanto, o deck ainda é muito agressivo, ele consegue fazer assim coisas exorbitantes, né? E ele consegue inclusive dar um OTK agora, né? Por causa dessa option aqui de Digimon iDesign, né? Que o pessoal começou a usar ela de novo. Depois da lista, antes da lista tinha gente que já usava também, né? Mas basicamente como que funciona, né? Eu vou tentar explicar rapidinho. Então, pessoal, jogo rápido aqui, tá? Só pra gente mostrar o combo, como que funciona, né? Então, pré-rec, tá? Primeiro, ter o pré-rec de algumas cartas no trash, né? Pra gente poder resolver tanto o efeito aqui do Megidramon pra jogar o Wargromon do trash que a gente vai fazer, tanto como o Galantimon ali, que depois vai entrar reduzido, né? Bem como a memória, né? Pra fazer o Megidra mantendo o turno, etc, né? Então, tem ali alguns pré-recs, né? Tem cartas que vão ajudar a gente a chegar nisso, como na Log Yuffie, os Undeletions do Guilmon, Goromon, que recupera a memória, alguma memory boost que você já tenha na mesa, né? Então realmente é um setup para subir e matar, né? Como que funciona? Você precisa fazer stack, pelo menos até ter que ter pelo menos o Wargrow e o Megidra, tá? O resto pode ser qualquer outra coisa, né? Eu não incluí as outras cartas possíveis da stack aqui só para manter simples, né? Então como que funciona? Você vai fazer o Megidra, vai bater, ou pode até bater com o Wargrow, evoluir pro Megidra e tal, né? Já evolui com custo reduzido. O Megidra vai bater e vai fazer 2 checks, né? Então vamos contar aqui, ó. 2 checks. Foram 2 checks. No End of Attack, ele vai deletar tudo, a mesa toda, né? Então você já vai. Ele vai se deletar aqui, né? Aí aqui vai entregar o efeito de Undeletion do Wargrow, vai trachar uma segurança também. Beleza. Agora o Undeletion do Megidra, você vai poder jogar um Digimon com o Guilmon ou Gromon no nome, porém, de custo 3 ou menor, porém para cada 10 cartas no trash dos dois jogadores ele aumenta em 2, né? Então tem que ter pelo menos 20 cartas, né? Nos dois trashes, contando a partir desse momento, né? Para você poder jogar o Wargromon, né? E poxa, é legal, né? Mas, cara, ele não tem rush, não tem muito o que fazer, né? É aí que entra a Digimon iDesigned, né? Você vai usar o efeito dela para evoluir num galante, né? Ela permite evoluir do trash também, tá? Ó.
Made Evolve, então Digimon Card with Growmon, Galantimon, Megidramon its name in the trash without paying the cost. Na verdade tem que ser no trash, né? Então esse Galante aqui teria que estar no trash, é fácil deixar ele lá, né? Você tem GrowX, né? Um monte de maneiras para descartar. A própria The Digimon Design, quando você ativa ela, você compra uma carta, depois descarta uma carta, né? Então você já vai evoluir do trash. E olha só, ele tem Rush, né? Então a gente bate com ele, faz um check. E por fim a gente joga o Megidra com custo reduzido, já que tem um Digimon com mais de 13.000 de DP na mesa, né, deletando esse stack. Vai trigar o Deletion aqui do Wargromon, trachar mais uma sec. E pronto, a gente tem um Digimon com Rush e o oponente ali não teria mais Securities, né? Então é só finalizar o jogo aqui. É bem agressivo mesmo, então ele consegue fazer um setup ali e dependendo até matar sem depender daqueles chip damage na segurança do oponente, né? Muito explosivo esse deck, é uma versão consistente, assim, no geral boa. Tem algum problema assim, vamos dizer que você tem mais peças que as outras versões, né? Porque você precisa necessariamente subir até o nível 6, etc. Tem versões aí que vocês vão ver que vão focar só, eu subo até o nível 4 e tô jogando, né? Essa que é a vantagem do Growloop sobre outros decks, né? Próxima versão aqui relevante pra gente comentar, né? A versão de LK, né? Que é um deck assim, muito explosivo também, né? Ele é focado em fazer o TK e ele consegue usar algumas cartas interessantes como o Rui Mode, Cool Boy, Proto, né? Etc. Como que funciona aqui a ideia? Você subir a escada toda, né? O Cérebro X, você faz o LKX, bate com a Alliance, desvira, depois bate de novo com a Alliance, desvira. Geralmente você vai ou acabar com algum dos guilds ou algum outro bichinho com Rush, né? Porque você sempre vai ter vários bichos com Rush, né? Por causa dos Cerberus. Tem a possibilidade de evoluir no Rui Mode. Você tem a vantagem aqui, porque como você tem acesso ao Lord Nightmon X, você praticamente não vai tomar Ace ali, né? Ele impede um Digimon do oponente de evoluir e ele vai dar devolve ali, dependendo se o oponente tiver algum Digimon problemático. Ele vai ter muito DP, né? Com Collision e Piercing ainda, né? Então vai remover a maioria das ameaças da mesa e você realmente vai encher a mesa de bicho, né? Porque, poxa, nos Deletions você vai trazer bicho, no Cérebro X você vai trazer bicho pra mesa, no LK você vai trazer bicho pra mesa. Então, assim, você vai ter muita coisa na mesa, muitos attackers, assim, né? Um deck, quando ele achar as peças ali, os LKs, começa a ficar bem problemático, né? Pro próximo aqui, a maioria das cartas eu já falei, né? Disaster, Jack Rage. Eu acho que o destaque dessa versão é que ela usa o Ruin Mode, né? Porque nem as outras versões não usam. Mas podem usar, dependendo. Aqui o KFC, né? Vamos dizer assim que é o novo KFC, né? Depois da lista, né? Que a Garuda X foi para 1, né? Então a gente troca aqui, mantém a mesma base de guild, etc. Só que a gente troca por o Wargrow da BT21, que mesmo não usando o Megidra, ele ainda é muito bom, né? Então a gente vai fazer o Wargrow da BT21, potencialmente evoluir aqui pro Wargrow X, ganhar memória, estourando coisa, ganhar a proteção dele, tem uma herança agora de Sec mais 1 e só evoluir para Fênix. A Fênix no End of Attack vai procar todos os Deletions, então vai trachar mais uns seguros do oponente, vai jogar alguma coisa da mão, né? Geralmente você vai querer jogar o Oriuken, o Oriumon, para depois fazer DNA por Oriuken, que vai trachar mais uma segurança do oponente. E depois, quando você tiver stack, né, com o Oriumon embaixo do Oriuken, ele vai ganhar um Enatek aqui para trachar mais ainda uma segurança do oponente, né? Então ele é um deck assim que, cara, ele sobe da bridge e ele mata. Se você achou as peças ali direitinho, ele é muito agressivo. E se você tem a opção aqui até de usar a Mega Digimon Assembly para ajudar nos DNAs, né? Então ele perdeu ali um pouco de valor explosivo, assim, de recursão quando a Garuda X foi a 1, mas assim, continua tão absurdo quanto. É um deck pra você pegar e diria que todos eles, assim, pegar e topar um regional tranquilo, tá? Assim, é muito forte mesmo. Próxima versão, esse aqui, deixa eu ver como que tá no caderninho aqui. Nossa, eu tive que anotar, pra vocês terem ideia. Esse aqui vamos dizer assim que é o Galante Rush, né? Vamos dizer assim. Qual que é a diferença dessa versão para as outras, né? Você tem menos conexão entre o top-end e o low-end, né? Seu objetivo é literalmente fazer os níveis 4, ficar crashando na segurança ali, acelerar o máximo de cartas pro trash possível, como por exemplo com o Wargrowmon, com o Grow X, né? Ginkaku aqui, para garantir que você esteja sempre
fazendo novos stacks, até que chega um momento que tem um monte de carta no trash, aí você tem o combinho dos galantes na mão e o Omnimon aqui, e você praticamente, sei lá, o cara tiver com 4 vidas, você mata ele só usando galante aqui. Então faz o primeiro galante, bate, depois evolui no promo, desvira, tracha sec, depois promo não, né? Depois evolui no X, tracha sec, desvira, depois faz o promo, deleta stack, bate e repete o processo. Você consegue reciclar isso aqui também com egg, etc. Tem uma outra versão que recicla isso aqui bem melhor e que até roda 2, que eu vou mostrar depois. E você tem a opção de rodar um mini X para fechar jogo também aqui, né? Então, uma variante de Grow Loop aqui um pouquinho mais diferente que eu quis trazer, né? A próxima aqui, esse aqui é o Merva Loop, né? Um deck também que teve resultados bons assim, em regional recentemente, né? Qual que é a ideia aqui, tá? Você tem basicamente um gameplay loop, né? Eu vou falar primeiramente sobre a Minervamon, né? O Wonderition dela, se o oponente tiver 2 ou menos Digimons em jogo, né? Então você tem meio que fazer um tuning ali, tirar algumas coisas da mesa do oponente antes, né? Garantir só que ele tenha 2 ou menos. Você pode jogar qualquer Digimon nível 5 ou menor que seja roxo do seu cemitério sem pagar o custo, né? A ideia é que você vai jogar esse Cerberusmon Werewolf Mode. Um play você vai deletar um Cerberusmon seu para ganhar 9 de memória. Só que como que funciona? Você faz a stack, você precisa ter no seu trash o Werewolf Mode ou na stack e um Cerberusmon, pode ser esse ou pode ser o BT4 também, né? E você vai usar a Revive from the Darkness, né? E tem um detalhe aqui que a Minerva é Xamã também, tá? Então você consegue manter o loop rodando, pegando ela com o Cerberusmon normal. Ele consegue pegar ela do trash, né? Então, beleza, tem os dois na mesa. Tem esse aqui na mesa e os requisitos. Faz a Revive from the Darkness por 4. Você vai deletar um Digimon teu e depois voltar ao nível 5 pra mesa. Porém, o nível 5 que você trouxe não tem um play. Até aí tudo bem, porque o que acontece? O outro nível 5 que a Minerva vai trazer vai sim ter um play. Então, ele vai entrar, vai deletar o seu outro Cerberus. Então, você pagou 4 de memória e ganhou 9 aqui. Então você sai num plus ali de 5 de memória e potencialmente algum outro Deletion ali que você pode ter ali no meio também, né? Então, assim, é um deck que quando roda, assim, você consegue gameplay loop, ele é muito agressivo, assim. Você consegue diversos attackers num mesmo turno, faz o combo, depois repete o combo de novo, né? Ele consegue ser muito bom nisso, né? E assim, a base dele é um do Grow Loop normal, não tem nada aqui que vai te brincar, né? As peças diferentes que você tem aqui são alguns Cerberus, você pode tipo, descaçar ele, evoluir neles, né? Evoluir por 3, todos eles aqui. Depois mandar pro trash, a própria Minerva aqui, é tudo buscável pela Purple Memory Bush, Wisdom Trade, né? Então, aí tá faltando aqui só nesse deck a melhoria, né? Que agora a gente não roda mais a Purple Memory, a gente roda Magenta, né? Então mais uma versão muito agressiva aqui do deck. Aqui a gente está priorizando usar o Guilmon, né? Porque o Deletion dele você tenta deletar um 3k, se não deletou você tracha 2 cartas do topo do deck do topo do deck dos dois jogadores. Então o objetivo por escolher esse cara é que você quer ali reduzir o máximo da mesa do oponente possível para poder resolver o efeito da Minerva sempre, né? Tem esse requisito aqui que o oponente tem que ter 2 ou menos Digimons em jogo, né? Próxima versão, esse aqui foi o que eu usei no último sábado, né? Ele vamos dizer que ele é um Grow Loop com Dark Animal também, né? Porém, se vocês forem ver, a única diferença dele para a versão de LK é que eu não rodo os LKs, né? Então é um deck muito mais rápido, muito mais agressivo, porque na prática você não precisa dos LKs para matar rápido. O que muda de rodar o LK é que tipo, você vai ter acesso a Devolve. Essa versão também consegue rodar o Rui Mode do mesmo jeito, tá? Normal. E aqui a nossa opção de nível 6 acaba sendo o Nidhogg, né, que vai te ajudar a recuperar bastante memória, etc. E a gente ainda usa, por não rodar os LKs, né, a gente tem bastante espaço para rodar cartas de impacto aqui, como o Arrester, né, que ajuda a contestar bastante coisa, os Galantes, né. Então, uma outra opção aqui para rodar a engine de Cerberus aqui no deck de Gil, né. Próxima versão não acaba, né? Putz, tem muito deck. Na verdade tá acabando já, tem mais 2 só. O de Creep agora, né? Qual que é a proposta aqui, né?
tivemos a estreia do novo Creepmon da X10, né? Ele é uma carta, né, que nem todo mundo prestou atenção, etc. Acabou passando um pouco reto ali pelo pessoal. É um deck ali focado em 1000, de certa forma, né? Meio estranho, né? Porém que conversa muito bem com as cartas de Gil, né? Então explicar rapidinho. O End Evolve em Deletion, você vai deletar todos os Digimons do oponente de menor DP. Porém, se o efeito dele não deletou, você vai trachar as 5 cartas do topo do deck do oponente, né? E End of Turn ele pode bater, e o End Attack dele, que eu acho que é a parte mais forte dele, né? Além desse Pseudo Blitz que ele tem, né? Que ele bate no fim do turno. Se o oponente tem 10 ou mais cartas no trash dele, você pode jogar qualquer Digimon que seja vermelho ou roxo de 5.000 ou menos de DP do seu trash na sua Breeding Area, né? Então, qual que é a força desse deck? Cara, você sempre tem coisa subindo da Breed. Assim, sempre. Sempre. Você ainda consegue combinar isso com os Scramble, um monte de coisa. Então você tem uma presença de jogo muito boa. Você tem um tempo ali, uma pressão pra cima do oponente muito boa. E se você não matar batendo na segurança, que você vai conseguir, tá? Porque você vai ter um creep batendo com sec mais 1 aqui, né? Com 2 cheques a 15, deletando a mesa do oponente, recuperando memória. Quando ele for deletado, ele vai fazer uma série de efeitos. E por ele estar com 15k, ele te dá espaço aqui para rodar o Galante Promo, etc. Vai ter bastante carta no trash, isso é garantia, né? Por causa das nossas opções que a gente tem rodado. Então, se ainda assim, você agressivando tanto assim a segurança do oponente pra você não matar, você vai acabar matando ele de Zecaute. Então, cara, é muito boa mesmo. Assim, eu acho que o Creep é uma carta que conversa muito bem com o deck. E pra tirar valor dele aqui, como é um deck de stack, a gente tá usando a Alice, né? Como eu disse, tem aquela opção de falhar, mas ela vai te ajudar ali a fazer, dependendo do nível, ser sempre barato. Tem os Cool Boys aqui, porque já que a gente tá rodando o Wargrow X, né? Ele acaba conversando bem, dá pra rodar a Prota aqui também, né? Nessa versão específica eu não tô usando. Como eu disse, a nossa opção de Guilmon vai ser esse outro aqui, porque ele mila. E aqui o Black Grow é bem interessante, né? Porque ele também mila carta, como eu disse, né? E como a gente não tem tanto foco assim em deletar a nossa stack, né? Na verdade a gente quer fazer uma stack e subir até o creep e depois colocar outra coisa na breed. Geralmente você vai colocar alguns dos Growmons, porque já vai virar um Grow X, né? O nosso foco não é tanto em ficar deletando nossas coisas, a gente acaba focando aqui no Black Grow aqui para ter essas consistências aqui de sempre buscar as peças que faltam, etc. E um Deletion bem consistente aqui dele também. No mais, é isso, né? Uma versão bem agressiva e que consegue, eu diria, também ser muito efetivo em memória, tá? Por causa dessas opções como Alice, o Wargrow X aqui, né? Etc. O Creep conversa muito bem mesmo com o deck. E para a última versão que eu trouxe aqui, né? É a versão de Hald. Essa aqui é a última versão que eu vou falar. Lembra que eu falei que tinha uma versão que você basicamente separava, né, o Grow X do resto do deck? Ali você praticamente não rodava nenhum nível 5, você focava só nos galantes mesmo. É isso aqui, basicamente isso aqui é um Galante Rush, vamos dizer assim, né? Só que a gente foca em alguns loops de gameplay aqui para garantir que a gente primeiro consiga acelerar o mais rápido possível o trash dos dois jogadores, né, tanto nosso quanto do oponente, e consiga o mais rápido possível também achar as peças ali, os galantes que a gente precisa, né. Então como que funciona o resto do deck é bem parecido com o resto, com o que a gente viu até agora, só que aqui a gente roda o Black Growmon, né. Então, só que qual que é o problema dele? Como eu disse, ele não conversa muito bem com o Grow X, né, só que a gente ainda assim quer ter ele na stack, né? Ele é muito bom para ter na stack. Um Deletion dele a gente pode pegar, por exemplo, o Gil X, que vai continuar buscando peça. A gente pode pegar qualquer dos galantes, né? Qualquer mesmo, medieval e tal. E para isso a gente usa a Road Rocker. Então ela custa 2 de memória. Você vai colocar qualquer nível 4 da sua mão embaixo de um Digimon teu e comprar 2 cartas depois, né? É uma carta muito interessante nessa versão, né? Você consegue dessa forma fazer um stack com o Grow X e colocar o Black Grow aqui embaixo, né? Geralmente você vai, tipo, por exemplo, num Deletion você vai, sei lá, ganhar memória, jogar um Guild Trash, recuperar uma carta aqui, recuperar uma carta no Egg também, e praticamente você já tem setado o próximo Grow X para repetir o processo, né? Então você vai agressivando ali, rodando o deck realmente com a stack até o nível 4, tem uma Hester aqui para responder algumas coisas.
até você achar suas peças e fazer aquele gameplay loop que eu comentei dos galantes, né? Então, desce um galante, bate, evolui no X, tracha o sec do oponente, desvira, aí faz o promo e repete, etc, etc. E tem um Omni X aqui para finalizar, Lightning Joust para acelerar um pouco ao encontro do deck. E sempre focar em cartas aqui que nos ajudam a deletar nossos Digimons para garantir que a gente tá com a mesa vazia para, por exemplo, jogar o Galante PT13, etc. Né? Foi isso hoje, espero que tenham gostado, né? Eu quis trazer aqui o principal, né, das versões do Grow Loop, né, mostrar que realmente, cara, tem infinitas coisas que a gente pode fazer. E como eu disse, teve muita coisa que eu não comentei, na verdade, né. Que esses decks aqui específicos, eles são focados muito na versão do Loop, para realmente bater ali na segurança e agressivar o mais rápido possível. Porém, você também consegue usar a engine de Gil como suporte para alguns outros decks, né. Especificamente 3 aqui, né, vamos dizer que é o... Depois eu coloco um print da carta, né? Seria o Miotes, né? Utilizar ele para acelerar ali a escada do Miotes e realmente fazer o Miotes evoluindo, né? Que parece bem cursed, mas dá para fazer. Tem uma build aí, eu só não tive tempo de trazer aqui. Utilizar com o Millennium, né? A engine do Gil conversa muito bem com o Chimeramon, né? Porque como que funciona? Pois eu vou colocar aqui depois a carta do Chimeramon, né? Mas basicamente você vai deletar o Chimeramon, depois você deleta o stack e o Chimeramon non deletion ali vai te permitir jogar um Machine da mão, né? E por isso você pode rodar isso tanto no deck de Millennium, né? Ou no próprio deck de Machine, né? É um deck muito... Inclusive a versão do Machine, né? Que seria o terceiro deck. É uma versão muito absurda porque você consegue fazer um Machine recuperando memória. Você faz o EX1 no caso, né? O que é bem comum ali, né, e te permite acelerar. E assim, né, para fechar, como a gente já viu, né, então é uma engine muito poderosa que te permite praticamente utilizar qualquer Digimon ali, roxo ou vermelho da sua escolha como top end e tirar o máximo valor disso. Agora fica a pergunta, quem será o próximo, será? Quem será? Até, pessoal. Valeu para você que ficou até o fim do vídeo. E agora corre pro site que a carta que você procura com certeza está lá.